Ei, boa tarde. O nosso grupo é composto por Ana Maria, Elisa, Jéssica, Lidiane e Renan. Nós vamos apresentar um trabalho sobre a abordagem cirúrgica para a cólica em equinos. O nosso trabalho é sob orientação do professor Dr. Márcio Costa Leme, para a disciplina de Clínica Cirúrgica de Grandes Animais. Nesse trabalho, nós estaremos abordando as técnicas de laparotomia, enterotomia, enterectomia e enteroanastomose. A cólica, ela é definida como uma dor abdominal aguda. Ela também é considerada um sinal inespecífico, ou seja, um animal que apresenta cólica, essa cólica pode ser tanto de origem de disfunções do trato gastrointestinal, como ela pode ter uma origem extraabdominal. Pode ser de origem hepática, geniturinária, ou também de degeneração muscular. E quando essa origem é extraabdominal, essa cólica é considerada uma falsa cólica. A etiologia da cólica, ela é muito complexa e diversa, porque esse animal pode estar com cólica devido a parasitos, devido a uma alimentação inadequada, devido a deslocamentos intestinais, uma distensão intestinal, né, que pode ter ali gases, fluidos, ou algo que interrompa a motilidade natural ali, né, do organismo. E em casos mais severos de cólica, normalmente já é um resultado de um dano tecidual, né, a nível celular, onde você pode ter uma isquemia, uma inflamação, um infarte daquela área do intestino ou até mesmo um edema. A avaliação clínica do paciente com cólica, ela é feita a partir inicialmente do histórico do animal. Você vai também realizar o exame físico geral completo nesse animal. Você pode pedir alguns exames complementares, como análise de líquido peritoneal, parâmetros sanguíneos, pode pedir um eco, uma radiografia, um exame de endoscopia e até mesmo um exame de laparoscopia nesse animal. Uma coisa muito importante de você definir também ali no momento da sua consulta com esse animal é em relação ao transporte, porque a cólica é uma grande causa de mortes em equinos. Então, esse animal ele pode estar em um estágio de dor e de injúria, né, que pode levar ele a óbito momentaneamente. Então, vai ali do feeling de você perceber se aquele animal precisa ser transportado, encaminhado para um local onde tenha um centro cirúrgico especializado em equinos ou não. Se você consegue fazer ali um tratamento intensivo com medicamentos ou uma desobstrução, caso seja a causa da cólica. Então, isso vai depender muito de como vai ser realmente feito todos esses exames e da real situação que o animal se encontrar. Então, quando o tratamento cirúrgico ele vai ser indicado para um animal com cólica? Bom, primeiramente, quando você tiver, né, um diagnóstico dessa cólica definido e ele for um diagnóstico, né, um problema que tenha como ser corrigido cirurgicamente. Por exemplo, aqui é uma obstrução por estrangulação. Você definiu a causa e você sabe que essa causa requer cirurgia. Quando você tem também um diagnóstico não definido, só que todas as evidências clínicas daquele animal indicam a necessidade de uma cirurgia, você como clínico, você também pode optar, né, para encaminhar esse animal para uma cirurgia. Animais que apresentam uma cólica recorrente, eles também são animais que podem estar sendo submetidos para cirurgia, porque eles também têm uma suspeita de uma lesão obstrutiva parcial, pode ser devido a aderências ou algum espessamento de parede, pode ser por uma neoplasia, né? Pode ser, né, algo de origem que esteja comprimindo ali o lume intestinal e causando uma obstrução. Então, nesses casos, a gente também indica o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele vai ser dependente do tipo de cólica que o animal apresenta, né? Da origem da causa dessa cólica.
Depois de identificar essa patologia envolvida, você vai planejar a sua cirurgia, já sabendo, né, o que está acontecendo com o animal. E durante esse procedimento, durante a cirurgia, no transcirúrgico, alguns procedimentos podem ocorrer e pode ser necessário, por exemplo, que o cirurgião faça uma descompressão do intestino por conta de gás ou fluido que estejam distendendo, né, esse órgão. Pode ser que o profissional precisa fazer uma remoção de alguma parte que está isquêmica nesse intestino. Pode encontrar também uma massa abdominal. Então, nesse caso também é importante que o veterinário esteja preparado para fazer a coleta dessas amostras, para também estar encaminhando para posteriores exames. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a conduta com o paciente cirúrgico. Inicialmente, nós devemos ver se esse animal que está sendo encaminhado para a cirurgia, se ele já está na fluidoterapia. Caso ele já esteja na fluidoterapia, nós já vamos ter o acesso endovenoso garantido desse animal durante a cirurgia. Se esse animal não estiver na fluido, nós vamos ter que primeiramente colocar o catéter na jugular para garantir esse acesso. Logo em seguida é feita a tricotomia, que na fêmea ela vai desde a região do pubis até o processo tifoide e ela vai ter uma extensão de cerca de 30 centímetros para cada lado em relação à linha média ventral. No macho, a tricotomia vai ter essa mesma extensão, porém ela vai ir desde o prepúcio até o processo tifoide. Após a tricotomia, o animal ele é encaminhado para a limpeza bucal, que literalmente ele vai ter a sua cavidade bucal lavada, né? E vai ser encaminhado para o box onde vai ter a indução anestésica. Após esse animal ser derrubado, né? Grosseiramente falando, ele vai ser posicionado, né? Na mesa de uma forma que garanta o acesso ali do médico veterinário, do cirurgião, na região abdominal. E vai ser realizada a antisepsia desse animal para já estar preparando ele para a cirurgia. Boa tarde, eu sou a Elisa e eu vou falar sobre a laparotomia. O acesso pela linha média ventral ou linha alba é o mais utilizado por proporcionar melhor visualização, ser mais simples e rápida, além de diminuir os riscos de hemorragia e ainda de resistir à tensão muscular pós-operatório, devido à natureza fibrosa e com pouca vascularização da linha alba. Essa técnica permite a visualização de cerca de 75% da cavidade abdominal, podendo palpar o restante com facilidade. A incisão começa sobre a cicatriz umbilical e estende-se cranialmente. O comprimento da sutura pode variar. Geralmente, faz-se uma incisão com cerca de 30 cm a 40 cm de comprimento. Cuidados: evitar excesso, principalmente para cima, onde a linha alba fica mais delgada e menos resistente, perdendo essas vantagens que a gente tinha antes, né? Primeiramente, procede-se à incisão do tecido subcutâneo, que é fino na maioria dos animais. Depois a gente faz o controle da hemorragia dos pequenos vasos seccionados. Depois a gente incisa a linha alba dentro dos limites dela, demonstrando o tecido adiposo retroperitoneal, que depois de afastado vai permitir que a gente visualize o peritônio e o ligamento redondo do fígado, que demarca a linha média. O peritônio deve ser aberto com tesoura de Metzenbaum, estendendo a incisão com a própria tesoura ou com as próprias mãos. Assim que o tecido adiposo é afastado, procuramos o seco, que é utilizado como ponto de referência para conseguir organizar os intestinos e inspecionar os intestinos delgado e grosso. Cuidado com as aulas intestinais exteriorizadas, porque deve-se mantê-las úmidas. Para o exame do intestino delgado, deve-se localizar o ilho, retirando o seco caudal, para visualizar a faixa dorsal que vai até a dobra iliocecal e continua na borda antimesentérica do ilho.
O cirurgião poderá palpar a junção iliocecal completamente, porém sem exteriorizá-la. Após isso, continuar a palpação no sentido proximal até chegar na dobra duodenocólica, identificando o fim do jejum e o início do duodeno, que possui mesentério solto, sem faixas para segurar como o ilho tem. Não tem como visualizar o duodeno pela falta de mobilidade, mas dá para palpar de boas até chegar no pilor. Não esquecer de palpar o forame pilóico para facilitar. Se posicione ao lado esquerdo, do paciente para poder identificar esses possíveis encarceramentos intestinais. Deve-se palpar toda a cavidade abdominal, mesmo após achar a causa da cólica, pois pode ter outras alterações. Às vezes você fecha o bicho e depois tem que abrir de novo porque ainda tem coisa. Lembrar de palpar os anéis inguinais para conferir se não tinha intestino retido lá. E às vezes pode ocorrer de não dar para visualizar a cavidade toda, então precisa fazer descompressão dos intestinos para continuar a inspeção e o manuseio. Isso se faz com uma punção na parede intestinal com uma agulha de 14 gauge e um descompressor para realizar a sucção. Falando sobre enterotomia, vale lembrar que a enterotomia é uma técnica que consiste em uma incisão no intestino e ela é indicada para resolução de impactações, remoção de enterólitos ou remoção de corpos estranhos. No entanto, alguns cirurgiões eles executam enterotomias ao nível da flexura pélvica de forma rotineira em cirurgias a cavalos com cólicas, e o objetivo é aumentar a mobilidade intestinal e melhorar o conforto pós-cirúrgico do animal. A enterotomia é um procedimento sujo, então ela vai necessitar de uma vigilância constante para prevenir a contaminação que poderia provocar infecção incisional ou peritonite. Antes de chegar à técnica da enterotomia, é benéfico uma lavagem da zona da incisão com 1 litro de solução fisiológica contendo 20 mil unidades internacionais de heparina. Esse procedimento vai fazer com que reduza a aderência de material fecal à serose do cólon. Alternativamente, também se pode colocar carboximetilcelulose sódica. Ela é realizada com cerca de 12 a 15 centímetros de comprimento, atingindo toda a espessura da parede intestinal. Os locais mais frequentes de impactação são a flexura pélvica, o colo dorsal direito, o ilho e o seco. Impactação no estômago, duodeno ou jejum pode ocorrer, mas é mais raro. A enterotomia ela deve ser realizada proximal à impactação e a colocação de uma mangueira. Essa mangueira se dá preferência a ter água morna no lumen intestinal e isso vai permitir desfazer a massa. Posteriormente, se move a mangueira mais profundamente no lumen intestinal e simultaneamente faz uma massagem no intestino, que ele vai se encontrar mais profundamente no abdômen, em direção à região da enterotomia. Após a retirada dessa mangueira, é muito importante também remover as fezes que ficaram situadas daquela massa impactada, para diminuir a quantidade de fezes que vai chegar à zona do intestino que sofreu a intervenção logo após a cirurgia. Para a resolução de impactação no cólon menor, a incisão ela é realizada através de uma banda longitudinal antimesentérica, que quando comparada à incisão realizada através de saculação, ela é de execução mais rápida e fácil, e também causa menos hemorragia e inflamação. Ela vai manter o diâmetro do lumen intestinal mais largo e é mais forte às 96 horas depois do pós-cirúrgico. A remoção de enterólitos é outra das principais indicações cirúrgicas para a realização da enterotomia. As técnicas cirúrgicas que poderão facilitar a remoção de enterólito e reduzir as potenciais complicações pós-cirúrgicas incluem a incisão da linha média ventral mais cranialmente, uma completa evacuação de ingesta e fluido intestinal adjacente ao local da enterotomia, de modo a minimizar o derrame de conteúdo intestinal durante a exploração do trato gastrointestinal, posteriormente ao seu encerramento. Encerramento cuidado do local da incisão da enterotomia para minimizar a redução do diâmetro do lumen intestinal. Para fazer o encerramento da zona da enterotomia, várias técnicas elas são descritas e a técnica utilizada vai depender da preferência do cirurgião que está realizando. A enterorrafia com uma sutura de Lambert, que é a figurinha da esquerda, seguida de uma sutura de Cushing, que é a figura da direita, utilizando um fio de 2,0 de polidioxanona, é o mais utilizado. Esse método ele vai expor menos o material de sutura à cavidade abdominal, e isso vai fazer com que reduza o risco de adesão. A segunda sutura ela pode alternativamente ser executada com fio 3,0.
Alguns cirurgiões, eles preferem começar pelo encerramento apenas da mucosa isolada. A sutura de Lambert, ela é realizada com os pontos penetrando cerca de 1 a 2 milímetros do bordo da incisão, com cerca de 8 milímetros de largura e 10 milímetros de distância. É necessário ter atenção com a sutura de Cushing para que ela fique próxima à sutura de Lambert, levando à inversão do tecido e estenose intestinal mínimas. O local da enterotomia é lavado então com solução fisiológica estéril antes, durante e após o fechamento. Boa tarde, eu vou falar um pouco agora sobre a enterectomia. A enterectomia, ela é uma cirurgia que por vezes ela é necessária, principalmente em casos de torções intestinais, que podem também estar relacionadas à cólica equina. Nesse caso, onde há essas torções, podem haver comprometimentos de alguns segmentos intestinais. E aí, caso esse segmento intestinal ele seja tão comprometido a ponto de não se recuperar, ele deve ser retirado, né? Ele deve ser enterectomizado. E aí, é preciso realizar a enterectomia, porém, essa é uma cirurgia em que ocorrem muitas complicações, por se tratar de uma cirurgia extremamente invasiva. Infelizmente, né, o prognóstico dessa cirurgia é uma grande redução, né, da taxa de sobrevivência do animal no pós-cirúrgico. E aí vai caber ao cirurgião decidir, né, avaliar a viabilidade daquele segmento intestinal, se vai ser necessário ou não a ressecção. E essa viabilidade, ela pode ser avaliada de forma visual, onde é realizada a laparotomia exploratória, e vai ser possível observar, né, a cor intestinal, a motilidade desse intestino, a espessura de parede e também a cor das mucosas. Também é possível avaliar por exames de imagem, com auxílio da fluoresceína intravenosa e também com técnicas de Doppler para ver a motilidade desse intestino. Só que ambas as técnicas são demoradas e se o animal já apresenta um quadro de torção, é muito mais vantajoso já realizar a laparotomia para ver ali exatamente como está o tecido, se ele está íntegro ou não, do que realizar esses exames de imagem que muitas vezes vão gastar tempo também, muitas vezes o animal vai precisar ser sedado da mesma forma. E aí, sempre que comprovada, né, essa inviabilidade desse tecido, sempre que o cirurgião decidir, constatar ali que aquele tecido ele não vai conseguir se regenerar, né, se recompor, vai ser necessária a ressecção. Então, é realizada a laparotomia ampla para se ter acesso à cavidade, e aí, com o acesso à cavidade e a visualização das estruturas, pode ser definido a área que vai ser retirada do intestino. Quando definida essa área, o auxiliar cirurgião ele vai realizar um movimento em pinça com ambas as mãos, usando o dedo indicador e o médio, delimitando ali aquela área que vai ser retirada. E aí, com auxílio de pinças Doyen, vão ser colocadas de um lado e do outro essas pinças para realizar a hemostasia. E aí, essa ressecção, né, dessa porção que vai ser retirada, ela tem que ser mais ou menos 30 centímetros da porção saudável do intestino, em ambas as extremidades. E então, vai ser realizada um leve ordenhamento, né, que o próprio cirurgião ali, auxiliar, vai poder fazer com o dedo ali, para retirar esse líquido que está esse conteúdo que está na alça que vai ser retirada, que vai ser excisada, para que esse conteúdo não caia na cavidade. E aí, então, é realizada a incisão em S com a tesoura Maio curva. E essa incisão em S, ela vai eliminar a formação de ângulos acentuados. Porque se cortado com uma tesoura reta, são formados ângulos. E aí não possibilita a coaptação, né, o fechamento correto ali dessas alças. Falando um pouco agora sobre o procedimento de hemostasia, é necessário que se mantenha artérias de origem mesentéricas o mais proximal possível da ferida cirúrgica, que vão ser as áreas de anastomose.
é preciso que se mantenha essas artérias para que não falte irrigação sanguínea nesse tecido que vai ser anastomizado, também para que ele se recupere, para que tragam células novas e também possa ocorrer a angiogênese posteriormente. Essas artérias, elas vão ser mantidas por meio de ligaduras. São realizadas ligaduras duplas de um lado e do outro. E aí, a porção medial, né, entre essas ligaduras, que vai ser seccionada, bem como traçado aí na linha pontilhada na imagem, e dentro dos círculos vermelhos, as ligaduras duplas. Em relação ao mesentério, ele deve ser preservado em mais ou menos 5 a 10 centímetros, assim também como os vasos e as bifurcações desses vasos, para que não ocorram as oclusões vasculares e até mesmo da punção dos vasos. Esse mesentério ele é de extrema importância por essa irrigação que ele possui. E aí está indicado aí na imagem as setinhas, mais ou menos o diâmetro aproximado que deve ser deixado desse mesentério. Falando um pouco agora da enteroanastomose ou anastomose do intestino, que é a junção entre os dois canais, indicando a ligação entre os intestinos, que foram seccionados anteriormente. Essa anastomose, ela pode ser do tipo terminal-terminal, lateral-lateral ou terminal-lateral, que vão ser explicadas posteriormente. E a anastomose dos vasos, principalmente nas cirurgias de intestino delgado, elas são frequentemente associadas à formação de aderências, onde esse mesentério, esse tecido bem vascularizado, pode aderir na parede muscular interna do abdômen, formando essas aderências que também vão ser mais detalhadas posteriormente. Essa enteroanastomose, ela pode ser realizada por meio de grampos, né, do grampeamento intestinal, ou até mesmo pela sutura manual. A ressecção intestinal e a anastomose se tornam uma necessidade quando os segmentos de intestino delgado eles são considerados não viáveis ou não funcionais durante a cirurgia de cólica, porém só é realizado desde que seja possível e prático de fazê-lo. E esforços para reduzir a formação de aderências no local da anastomose vão incluir o uso da sutura invertida no encerramento seromuscular. No entanto, essa técnica ela pode predispor a obstrução ou estenose no local devido à redução do diâmetro do lumen intestinal. A utilização de uma sutura contínua simples hemicircunferal das camadas serose muscular não parece resultar em complicações pós-cirúrgicas significativas a curto prazo, ou secundárias à obstrução anastomótica, estenose ou formação de aderências. A sutura manual de pequenas anastomoses terminal-terminal é geralmente realizada com uma sutura invertida com uma ou duas camadas, e ela pode ser realizada utilizando fio 2.0 ou 3.0, trançado ou monofilamentoso absorvível. Em uma sutura simples contínua hemicircunferencial de duas camadas, da mucosa e da seromucosa, as suturas são colocadas através dos bordos mesentéricos e antimesentéricos de ambos os segmentos proximal e distal para alinhar eles e manter o seu diâmetro semelhante em todo o encerramento. Com todos os padrões manuais de anastomose, as suturas devem penetrar suficientemente para incorporar o tecido submucoso. Independente, então, do tipo de anastomose utilizada, a excessiva inversão e constrição do estômago deve ser evitada, e ambas são geralmente causadas por tentativas exageradas de obter uma oclusão hermética. Após a anastomose ser concluída, o restante do defeito mesentérico é fechado, num padrão contínuo simples, tendo cuidado de evitar essa oclusão dos vasos mesentéricos ou redução do mesentério na anastomose. Para lesões de estrangulamento envolvendo o colo ascendente, a enterectomia ela também é possível, só que na maioria desses casos uma grande porção do colo está envolvida, o que faz com que o procedimento ele seja muito extenso. Após a lesão ela ter sido corrigida, o intestino ele é organizado na sua orientação correta, que é sobre o lado esquerdo da incisão abdominal,
e a extensão da enterectomia ela é definida. E permanece apenas um pequeno defeito da raiz do mesentério às extremidades intestinais. Para as lesões pequenas, o prognóstico para a sobrevivência ele não é só determinado pelo comprimento do intestino a ser removido, mas também pela duração do estrangulamento, portanto, é definido pelo grau de peritonite presente e pela localização da lesão. E o prognóstico é sempre pior quando há envolvência do ilho. E para finalizar, para evitar a má absorção após a cirurgia, deve ser preservados pelo menos 4,5 metros de comprimento de intestino delgado, isso num cavalo adulto. Nós vamos abrir agora para as perguntas e dúvidas, mas já agradecemos pela atenção de todos e de antemão já deixamos o nosso e-mail para contato, caso surja alguma dúvida posterior.